Então acho que gravar o Pode Crer o quê? Tem que ter toda uma preparação, o negócio não é simples assim não. Isso aqui não é, isso aqui, olha o que é isso aqui, ó, protetor solar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E o episódio de hoje é do curso de Direito, e você já sabe, quando o Pode Crer é de Direito, além de muito conhecimento jurídico, a gente também busca valorizar a cultura do Pará, do estado onde a Unisamás foi criada e está estabelecida. E por isso a gente sempre pega uma música, um brega marcante que você canta nas festas, nos embalos das marcantes, e a gente discute as vertentes jurídicas que estão por detrás daquela música. E hoje estou recebendo um convidado muito especial, muito querido pelos nossos alunos, que é o professor Luciano Cavalcante Ferreira. Professor Luciano, seja muito bem-vindo ao Pode Crer. Eu sempre faço essa primeira pergunta aqui. O senhor conhece o Pode Crer? Já assistiu algum episódio? O que você acha do nosso Pode Crer? Obrigado pelo convite, Rafael, professor Rafael. Já assisto desde o primeiro episódio, assisto todos. Já me diverti muito, muito assistindo. Sobretudo com o professor Carlito indo pro Ver o Peso todo sábado. Né? Essa é clássica, né? O professor Carlito que vai pro Ver o Peso, enfim. A gente já teve várias músicas, né, debatidas aqui. E nós estávamos ansiosos, professor, né, para lhe receber aqui. E não foi muito fácil, né? Porque a sua área de atuação, a sua grande expertise é o direito tributário. Então a gente ficou pensando assim, qual é a música em que nós poderíamos discutir, mas achamos, não é verdade, professor? Uma dificuldade, né? Meses e meses e meses tentando encontrar uma música que coubesse direito tributário. Uma luta. Encontramos, finalmente. E a música que a gente achou para ser um contexto aí da nossa discussão é um clássico da banda Calypso. Já eu vou pedir para a Magnífica soltar aí um trechinho da música, que é a grande, né, clássico da banda Calypso, A Lua Me Traiu. E aí eu já lhe pergunto desde já, professor Luciano, o senhor curte um brega ou não? O senhor tem cara de que não é muito do brega, das marcantes, né? Mas já escutou aí a banda Calypso, já se emocionou com essas letras aí, né? Que mexem com a gente, né? Mas lógico. Eu só não vou todo final de semana pros bregas lá. Pros bregões, eu não tenho um sapatinho pronto pra dançar mais, lógico. Mas já se emocionou aí com a Joelma. Bastante. Com a Joelma da época do Chimbinha. Até me impressionei depois de ver os dois separados, mas... É verdade. Isso, inclusive, já foi até tema aqui de discussão, né? Sim. Divórcio, enfim, já teve uma música da Joelma que foi usada. E o interessante é que A Lua Me Traiu seria mais para direito de família, né? Mas a gente acabou isso que eu tô curioso aqui. Né, eu tô curioso para saber justamente isso daí, né? Porque, na verdade, pessoal, a música aqui, a proposta que o professor Luciano trouxe aqui pra gente, é a gente fazer uma espécie, professor, aqui de metáfora, de comparação, né? Do que a letra fala com uma temática importantíssima e super atual do direito tributário. Mas antes, eu vou pedir para que a nossa Magnífica, que está aqui no meu ponto, né, falando comigo, solte aí a música, um trechinho da música, e vamos reparar na letra do que é cantado nesse clássico da banda Calypso. Magnífica, pode soltar. Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora pra esse amor. Mas num passe de mágica você desapareceu. Um eclipse maldito, o encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada fria. Cadê Salvador? A lua me traiu, acreditei.
Show de bola. Professor Luciano, uma letra sensacional, né? Se a pessoa não tiver bem, ela fica estremecida aí, né? Porque a letra, ela aparentemente conta, me corrija se eu estiver errado, professor Luciano, mas a letra, né, dessa música, A Lua Me Traiu, conta uma decepção, talvez, alguém que é surpreendido, né? Ó, quando tem trechos aí, parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados naquela noite encantada, pedi para a lua dos amantes iluminasse ela, mas num passe de mágica você desapareceu, o encanto se perdeu, coração partido, sofrendo, sofrendo. Então, a gente percebe aqui uma narrativa meio trágica, né? Alguém que se viu diante de uma grande expectativa, de algo bacana, de algo legal, foi surpreendido e se vê aí numa situação aparentemente ruim, prejudicial. Não é isso que você entende? Sim, a gente começa como um conto de fadas, né? Na verdade, a ideia de trazer essa Lua Me Traiu para o contexto do direito tributário é o contribuinte com seu grande conto de fadas de não querer pagar. De não querer pagar imposto qualquer, de não querer pagar nada para o Estado. E acaba sendo convencido de algum momento de que isso é possível. E ele vai, confia, vem a sereia, vai cantando, dizendo que é possível, que ele não pague nada, e ele fica feliz, e de repente aparece o Estado e descobre, né? Então, aquela lua que contou as melhores possibilidades de não pagar e tudo mais, é descoberta pelo Rei Sol. E aí o Sol aparece e acaba iluminando tudo aquilo que ele estava escondido. E aí, do nada, aparece uma brincadeira do imposto que ele não pagou, mais multa de 100%, multa de 225%. Ou seja, ele tentou esconder, mas no final das contas ele ganha um presente gigantesco. Então, a lua, naquela escuridão, traiu, sim, o contribuinte. Então, esse nosso ponto de partida aqui, professor Luciano, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema do direito tributário que a gente chama de planejamento tributário. E aí eu queria que o senhor, então, já me explicasse, para que eu pudesse entender um pouquinho, as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, assistindo, entendesse o que é, né, o planejamento tributário, para que serve, qual a importância dele. Bem, planejamento tributário nada mais tem a ver do que você organizar a sua vida para, de alguma forma, pagar menos impostos. Necessariamente toda atividade empresarial, o agente, pessoa física, professor, profissional liberal, tem imposto para pagar. E a gente tenta, de alguma forma, organizar que passo a gente vai tomar, que organização de uma empresa a gente vai realizar, que tipo de contrato de trabalho a gente vai ter para pagar menos. Porque isso não seria algo ilícito? Não, então. Isso não é o ilícito, né? Não é o ilícito. Existe uma diferença importante entre o não pagar, porque eu estou de fato cometendo um crime de não pagar, e aí eu sou um sonegador de imposto, e existe o não pagar porque eu planejo não pagar. E aí nesse momento eu sou um planejador, e eu tenho um planejamento tributário. Então não se confunde, por exemplo, com aquela pessoa que viaja para os Estados Unidos, né, para passear, férias, aí quando volta não quer declarar aqueles belos, aquela bolsa. Não, esse que viaja, traz bolsa, traz echarpe, traz colar da Chanel e tudo mais, e não quer pagar, esse simplesmente não está pagando o tributo. Sim. Mas ele não está fugindo do Estado, porque eventualmente o Estado descobre, chega no aeroporto, para, olha, fulano de tal, vem cá, já te conheço, para aqui. Mas é aquele lá que, tipo assim, quer colocar aqueles bens como se fosse de uso pessoal para não... Isso não seria planejamento tributário. Isso não é planejamento tributário, isso é um ilícito. E o ilícito também, muitas vezes, é a pessoa viajar para o exterior, compra 1, 2, 3, 4 telefones e sapatos e roupas e tudo mais que não são para si. Sim. E também não são presente. São para vender, para comercializar. Então essa pessoa, o que ela está fazendo? Ela está tentando esconder uma atividade comercial que ela tem para não pagar. E que geraria, obviamente, a obrigação de pagar. Imposto para pagar. Então o planejamento tributário não é algo errado, não é algo ilícito. Pelo contrário. Tanto que em sala de aula, aqui, é proibido falar de sonegação. Porque aqui a gente não aprende sonegação. Aqui a gente aprende planejamento. A gente aprende os fatos que são tributáveis e a gente aprende como organizar a atividade empresarial, a atividade das pessoas em geral para evitar o fato. Isso não é ilícito, evitar o fato. Perfeito, professor Luciano, entendi. Então, aí eu queria que só que o senhor sintetizasse, então, qual é a importância, então, né, de se fazer um planejamento tributário? O senhor falou que não só as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas também. Qual que seria a importância que levaria alguém, né, a buscar um profissional, não sei, ou fazer por conta própria? A questão principal é a economia, né? Você reduzir o custo que você tem com o que a gente chama de carga tributária, né? Com o que se cobra de impostos. E em termos comerciais, em termos de atividade empresarial, você tem condições de melhorar a sua atividade de concorrência. Então você reduz seu custo de tributação, diminui preço, se torna mais competitivo.
Então, em termos de planejamento, ele é essencial. Todo mundo deveria fazer e todo mundo deveria conhecer para poder reduzir e economizar mais um pouquinho. E, professor, muitas das vezes essas pessoas que buscam, né, sabendo dessa importância, buscam um profissional, né, às vezes pode ser atraído por algumas promessas, né, como o senhor falou aí, né, que parecem um conto de fadas, né? Quais são os riscos e qual é o cuidado que você tem que ter para não se ver traído, né, por essas promessas aí de ganho fácil, digamos? Na verdade, é a lua dos amantes, né, que chegam, né? Os amantes apaixonados olhando para a lua e ficam imaginando que maravilhas vão fazer. E muitas vezes aparecem profissionais que vão oferecer planejamentos montados, todos bonitinhos, vão para o Instagram, apresentam e tudo mais, e as pessoas entendem que aquilo ali seja possível. Às vezes aquilo ali é só meramente uma capa que estão apresentando, né? Ou seja, o profissional aparece, finge que vai conseguir fazer redução de carga tributária para você e no final das contas ele não lhe entrega. E aí qual é o problema disso? Porque esse profissional que não entrega a redução, ou eventualmente entrega, mas depois desaparece, ele faz com que você fique sozinho, como diz o final da música, né? O fiquei sozinho, louca por você. O contribuinte fica sozinho, tendo de responder ele próprio agora para o Estado com um monte de penalidade. Porque para o Estado não interessa, né? Se o senhor teve uma assessoria de um expert sobre aquele assunto, aquela pessoa, o contribuinte, é que é o responsável, estou correto? A pessoa que é interessada, né? Então, o contribuinte direto, quem tem que pagar, é a pessoa interessada. Então, se ela procura quem quer que seja para lhe auxiliar, um profissional do direito, um profissional da contabilidade, um profissional da economia, um administrador, quem quer que seja, essa pessoa é um mero auxiliar. Então, quem vai responder é a pessoa que praticou o planejamento. Se planejou errado, ela que vai responder. E aí o responder é pagar mais caro, porque paga multa por causa disso, e pode até ser preso, né? Tem até crimes por causa disso. Isso pode dar prisão, então. Crimes de sonegação, tem crimes de descaminho, tem crime de contrabando, tem várias possibilidades do sujeito responder. Então, cuidado, né? Muito cuidado quando olhar para a lua e ficar inebriado por ela. Encegueirado por aquela luz, né? Dos amantes, naquela noite encantada, né? Como diz a música. Professor, então, se isso acontecer, né? Se alguém se vê traído, de coração partido numa situação dessa, o que ele tem que fazer, né, quando se vê vítima, digamos assim, dessa armadilha, desse planejamento mal feito, né? O que seria a conduta, qual seria a conduta a ser tomada para... Olha, eu acho que o primeiro passo é saber que qualquer promessa que seja de não pagar, tem atenção, alguma coisa aí. Atenção. Se lhe oferecerem alguma coisa para não pagar nada, qualquer planejamento, esqueça. Isso daí não é possível. Porque você pratica alguma coisa, né? Você ganha dinheiro, você tem contrato de trabalho, você compra mercadoria, você faz alguma coisa. Então, necessariamente, você vai ter fato para pagar alguma coisa. Agora, planejamentos de pessoas que dizem que você vai reorganizar sua vida, vai botar nome de terceiros para responder por você, atenção. Também. Isso daí já talvez comece a encaminhar para um ilícito. Esse já é o ilícito. Isso daí é o que já vai botar você... Furada, né? Vai levar o farelo. Vai pegar... Maldito. É o eclipse maldito que vai acontecer. E o ponto interessante é que quando o contribuinte ele imagina no planejar, quando ele imagina o planejamento, ele tem que ter a ideia do amor eterno, né? Do amor eternizar, como tem na música. É o planejamento constante. Então não é fazer uma única vez e achar que daquilo ali serve para o resto da vida dele. Então tem gente que planeja, por exemplo, eu sou professor, então eu posso ser um contratado via CLT enquanto empregado, mas eu posso também ser uma pessoa jurídica, prestadora de serviço. Nem sempre esse planejamento vai servir para tudo. Eu vou ter que sempre analisar passo a passo qual é o que me serve. Porque se eu fizer errado, tanto eu quanto o meu patrão vão junto. Tanto eu quanto o meu tomador de serviço vão junto. Ou seja, então você que está nos assistindo, que às vezes se vê diante daquelas promessas, né, tentadoras aí, né, de evitar de pagar tributos, aí tem coisa então, né, professor? Tem. Aquela pessoa que vai declarar um imposto de renda, você conhece alguém que já fez isso aí? Né? Você já fez isso daí, vai declarar imposto de renda, e aí vai atrás talvez de umas notas frias, né? Isso acontece, professor, aqui no Brasil, será? Não, aqui no Brasil jamais. Aqui no Brasil jamais, é tudo hipotético, aqui não acontece. Aí eu quero diminuir meu imposto de renda. Porque tá me vindo muito pesado, muito caro, salgado. muito difícil, porque... Se eu estou pagando imposto de renda é porque eu ganhei renda, né? Esse é o primeiro passo. A gente tem que agradecer que está pagando. Mas, às vezes a gente pede recibo do dentista, recibo do médico e tal, e ele dá. Eles dão, muitas vezes. E aí o que acontece? Eu coloco na minha declaração.
A Receita Federal está vendo isso tudo. Hoje em dia tudo é eletrônico. E normalmente, né, professor, isso também vem de uma orientação de um profissional que teoricamente está cuidando do seu planejamento. Um advogado, um contador, enfim, né? Esse profissional que está dando esse caminho, desconfia novamente, né? Não é para ir por esse caminho. Existem outros meios que você tem que conhecer de poder reduzir. Perfeito. A lua me traiu. Fui encantado, ludibriado, né, nesse conto de fadas, mas infelizmente aconteceu de meu coração ficar partido, né? Fui pego, como você falou aí, né, mais cedo, o sol, né, iluminou e revelou aí as falcatruas. Professor, o que a gente tem que fazer no caso desse daí? O primeiro passo é saber que o meu coração foi partido e fui sofrendo. É verdade. E sofrendo para trazer para cá. Você veja que o professor Luciano conhece bem uma letra aí, né? Ele já... mas para trazer para nossa conversa aqui, o sofrendo é multa e mais multa, né? Então isso daí é importante que o sujeito saiba. Mas o grande ponto é que ele vai ter que se defender. Ele vai ter que se defender, porque a vida dele vai ficar do avesso com a quantidade de custo que ele vai ter que pagar por causa de um planejamento mal feito. E ele vai ter que procurar um profissional necessariamente para isso. Professor, nesse caso, assim, a gente no direito talvez possa discutir a questão de culpa, de se a pessoa, mas eu não fiz isso porque eu quis, foi porque eu fui ludibriado, eu caí no encontro de fadas. Isso seria invocável? Isso seria possível da gente suscitar essa questão assim? Ou seria uma questão mais de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que, independentemente de culpa, você vai ter que responder? Como é que funciona? Porque, querendo ou não, é alguém que muitas das vezes não é da área, talvez, né? É um médico, talvez, que busca lá um contador, um advogado, tributarista, e segue umas orientações sem saber. A música é A Lua Me Traiu, né? Então, esse planejador que te ofereceu mundos e fundos desapareceu. E quando ele faz os atos, muitas vezes, ele faz no seu CPF. Então, é o seu código, o seu certificado digital, é o seu acesso aos sistemas de receita e tudo mais que você vai preenchendo. Então, é você que está fazendo, não é ele em nome dele. Eu dei uma procuração para o fulano de tal, eu não dei, fui eu mesmo que pratiquei, ele praticou em meu nome. Quanto meu representante. Né? Então, a questão da responsabilidade, se é objetiva, ou se depende de culpa ou não, o contribuinte diretamente vai ser afetado. Ou seja, como diz então a nossa música aqui, né? Ele se vê sozinho, num passo de mágica você desapareceu, meu coração, né? Ficou partido. Então, realmente, é ele que responderia perante o fisco aí, o Estado. Fiquei sozinha e louca por você. Vai ficar louca mesmo porque não vai encontrar mais o sujeito, né? Vai responder sozinho por isso. Então, veja aí, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, né? Você já se viu numa situação dessa ou conhece alguém que já vivenciou isso daí, os perigos, né, de um planejamento mal feito. E quando a gente diz mal, né, professor? É feito de forma indevida, né? Em desconformidade com a legislação. Porque, professor, a gente sabe que a sua matéria, nada contra, né? A melhor de todas. Particularmente, né? Uma matéria assim que não é qualquer um que, claro, aqui na Unhas a Mais, né? Posso dizer com todas as certezas possíveis que os nossos alunos têm melhor professor tributarista do Estado, que é o professor Luciano, né? Então, certamente, eu não tive essa sorte, professor, né? De ser seu aluno aí. Então, assim, mas eu me lembro que era uma matéria difícil, né? Não é um assunto muito... Né? Você que está assistindo aí, bote o que você acha aí, né? Me diga nos comentários se concorda ou não. Direito tributário é fácil, é difícil? Não respondam. Né? Porque a nossa legislação tributária não é das mais fáceis também, né? Então, talvez por isso que às vezes a gente tenha dificuldade de entender como se fazer, o que se pode fazer no planejamento, né? E, professor, eu queria aproveitar esse tema e trazer para cá, né, que está atual, essa questão que envolve a reforma tributária. Porque hoje em dia a gente vê isso o tempo todo, né? Nos jornais, na televisão, no Instagram, né? A gente tá... Eu primeiro que o senhor me explicasse aí, né? Para quem está nos assistindo aí, em que pé está isso? Essa reforma tributária já é uma realidade? Já aconteceu? Porque a gente vê que vai ter que esperar não sei quantos anos para isso, né? Se aperfeiçoar, não sei se estou usando as palavras certas. Mas também para, de alguma forma, essa reforma tributária vem nos ajudar num planejamento tributário para organizar nossa vida, né? Tributária, na carga tributária de forma mais correta. Eu acho que o primeiro ponto da gente falar de reforma é o que a gente paga e paga para quem? A gente paga imposto para o governo federal, paga para o governo do estado, paga para o governo do município, paga para um bocado de gente. E se eu estou trabalhando aqui, trabalho em base a um bocado de lugar, eu vou pagar em vários locais. Então, se eu trabalho aqui, trabalho no Maranhão, eu pago para o Pará, pago para o Maranhão. Se eu como produto lá de São Paulo para entregar aqui no Pará, eu pago para São Paulo e pago para o Pará. Ou seja, eu tenho um monte de gente me cobrando.
E a reforma tributária ela vem justamente para tentar enxugar essa quantidade de sujeitos que vão cobrar da gente alguma coisa. Então, por exemplo, existe um imposto chamado ICMS, que é o imposto do Que é consumo. o terror de tudo, né? Pelo amor de Deus. O ICMS ele está em todos os lugares, ele está nesse microfone, ele está nessa roupa, está no teu óculos. Eu me lembro quando eu fui Em estudar, tudo quanto é canto. era uma coisa dificílima de entender esse negócio de semestre, justamente por isso, né? É difícil de entender, mas a gente vai digerindo, Vai né? Porque a gente entendendo. come, a gente bebe, a gente se transporta com o ICMS. E aí o que acontece? Por que se planeja? Por que a ideia é se planejar? Para tentar evitar esse bando de incidência, esse bando de cobrança. E a reforma ela vem tentar enxugar. Então ela vai diminuir, por exemplo, 27 ICMS numa única cobrança. 5.565 ISS, que é o imposto do município, em uma única cobrança. Ou seja, brincando, a gente reduz 5.600 e tantas cobranças para uma única cobrança. Isso, brincando, vai fazer com que o planejamento, ele de alguma forma seja mais eficiente, né? Porque eu vou ter menos legislação para observar. E aí eu tenho menos preocupação, porque Na hora de se fazer um na planejamento. hora de fazer um também. planejamento, de poder saber exatamente que passo eu vou dar. E tentar evitar esse bando de penalidade também, né? Então, na atualidade, hoje, eu poderia dizer então que a complexidade do nosso sistema tributário geraria mais riscos, né, para o planejamento do que vai ser com a reforma tributária. A ideia é essa, né? A ideia é que hoje um empresário no Brasil teria que se preocupar com todos os estados e todos os municípios do Brasil para poder funcionar. Quando vier a reforma aqui, engraçado, né? Uma reforma tributária que começou agora, está no Senado hoje para ser aprovada, deve até o final do ano ser aprovada, mas ela só efetivamente começa a funcionar em 2033. E até 2033 a gente mantém os dois sistemas, o antigo e o novo. Então E vai aí ficar aquilo uma que era coisa para ser simples se torna complexo complexa. ainda mais, né? E aí esses planejamentos todos agora vão ter que se preocupar com o sistema velho e com o sistema novo também. Ou seja, esse profissional aí do direito tributário. É o momento. momento, Prestem né? atenção. 10º semestre, ó, a turma tá lotada de gente, não é à toa. Eu me lembro, né, que quando eu já dou aula há alguns anos, né, que eu também peguei essa transição, professor, né, do processo civil antigo para o processo civil novo, que já vai fazer 10 anos, inclusive, um grande evento aqui na Unhas a Mais, em março do ano que vem, alusivo aos 10 anos, né, de nascimento do CPC. Mas eu me lembro que eu falava para os alunos isso, né, você que está nos assistindo aí, fica uma mensagem, né, aqui no direito tributário. Mas eu falava isso, olha, vocês são sortudos, né, porque vocês estão acompanhando o nascimento de todas as discussões que vão, né, perpetuar por um bom tempo aí. Eu acho que é a mesma coisa para quem pretende seguir essa área de direito tributário, né? De você ver a transição, de você ver nascer as discussões, a forma como vai se amadurecer os entendimentos, né? O momento agora é de compreender as duas coisas, né? Como é que funciona hoje, como é que ainda funciona e o que está vindo, né? Boa parte do que está vindo não será semelhante do que a gente tem. Então, serão discussões novas e quem está começando agora terá condições de travar as novas discussões. Sim. Então, de fazer, estabelecer, ainda seja em tribunais, seja em âmbito administrativo também, o que vai acontecer com a nova tributação. Então você acha que essa reforma aí, sem a gente aprofundar tanto, né, porque isso daí demandaria vários episódios, né, a reforma tributária, mas você acha que essa reforma tributária, então, tem o condão, a força de evitar, reduzir talvez o número de traições, né, que a música nos fala aí, né? O eclipse maldito, ele sempre vai existir, né? Ele sempre vai existir. Não me diga isso, isso é verdade. A lua sempre vai trair, né? Essa lua dos amantes, né? Mas eu vou reduzir a complexidade do sistema porque eu diminuo a quantidade de lei, quantidade de legislação. E aí a pessoa vai poder ter, em tese, né, mais condições de saber onde ela está pisando. Porque hoje é uma profusão. É um monte de legislação, um monte de dispositivo, um monte de artigo. A gente lê uma coisa já não entende, precisa buscar outra coisa para poder compreender, e aí, enfim, hoje em dia é assim, com a reforma em tese, uma única legislação. O que facilita. Apesar de ser uma legislação de 499 artigos, né? Então não é pequena também. Sim, sim. Então, para quem está pensando em fazer um planejamento tributário, ou tem a necessidade de fazer, o que o senhor recomendaria? Faz logo, aguarda, né, as mudanças que virão. Eu acredito que o momento de fazer o planejamento tributário, como eu disse há pouco, é sempre, né? Então eu tenho um sistema hoje que precisa ser planejado para pagar menos. E eu tenho um sistema que está entrando agora que eu também preciso planejar para pagar menos. Até porque, apesar de eu ter uma reforma tributária que vai modificar o sistema, ela vai aumentar carga tributária. Então eu vou diminuir complexidade, mas eu vou pagar mais caro. Então a gente vai pagar mais caro. Então quem tiver agora
se prepare, vai pagar mais caro. Então planeje logo. Sim. Organize logo a sua atividade, porque vai chegar um ônus maior. E, professor, eu acho que talvez essa sua fala, ela nos revela talvez a importância, que a gente sabe, claro, que tem que ser constante no profissional do direito, né? Que é a gente não só se preocupar com as questões já judicializadas, né? Mas talvez também aquela consulta, a importância do profissional antes, né? Aqui o senhor, falando de planejamento, a gente percebe isso, né? De se consultar um advogado tributarista antes, né? Aquela advocacia preventiva, que eu acho que isso aqui é um grande vertente aqui da Unisa Mais, do curso de Direito da Unisa Mais, é isso, né? A gente mostrar a importância dos profissionais juristas, não só no contencioso, mas também preventivamente, né? Então também é uma área assim, muito fecunda, né? Para quem deseja atuar. Não, a área tributária tem uma área consultiva fantástica e que lhe permite trabalhar com o contribuinte de forma prévia para que ele evite problema. A ideia é evitar problema. E você ganha dinheiro evitando problema do seu cliente. Né? Então, a ideia seria essa. Porque ir para tribunal, discutir em tribunal, discutir na justiça, demora muito tempo. Em que pese você ganhe dinheiro, mas diluído no tempo em que vai demorar um processo. Justamente. Às vezes até menos vantajoso do que fazer um planejamento, né? Isso, justamente. Bem elaborado, né? Então, olha lá, você que pensa, né, em fazer direito, se tornar um advogado, aí, quem sabe tributarista, como o professor Luciano, né? Veja aí a gama de oportunidades de se atuar. E eu quero aproveitar aqui, né, professor Luciano, para convidar você aí que quer fazer direito. O vestibular da Unisa Mais está aberto. No site da instituição você encontra lá o link para fazer o vestibular online e vir fazer parte aqui e ter aula com o professor Luciano de Direito Tributário, né, professor? Né? Não sei se é uma das melhores matérias, como o senhor diz, mas que é importante, acho que está bem claro aqui já, da disciplina, né? É fundamental essa matéria. Ela é fundamental. Mas uma coisa, professor, acho que a gente tem aqui em consenso, né? Melhor do que penal. Com certeza. Né? Mas com certeza, crime não compensa, gente. E que pese também tem a área tributária penal. Tributária, sim. Né? Mas é diferente, é penal tributária. Então tem o tributário para melhorar. Para melhorar aí a situação, né? E professor Luciano, eu fiquei muito curioso aqui ao longo da nossa conversa, aqui o senhor deu muitos exemplos aqui para a gente já ir encaminhando para o final. Existe algum caso aí famoso, né, que o senhor poderia nos trazer aqui para ilustrar? Porque o senhor falou muito aqui de planejamento tributário, Sim. De alguém que é traído, né, por promessas, né? E aí eu fiquei curioso, se tem alguma coisa na mídia, talvez, que mostra, olha, tá vendo? Isso pode acontecer com você que está aí assistindo, né? Para a gente ilustrar aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo aqui. Professor Rafael, na mídia tem até vários, mas eu tenho um pessoal, né? Eu tenho planejamento meu. Senhor advogado tributarista. Respeitadíssimo no estado do Pará. Acontece das melhores Caiu no planejamento tributário. O senhor... Então quer dizer, Magnífico está aqui perguntando aqui para mim, né? Que o senhor foi traído, então, pela Lua. A Lua me traiu. A Lua lhe traiu. E um eclipse maldito. Um eclipse maldito. O senhor se viu sozinho, sofrendo. Sofrendo. E sofri muito, né? Pô, então agora eu quero saber, professor, o que foi que aconteceu aí que o seu coração ficou partido aí? Nos conte essa história. Lembra que a gente comentou agora há pouco que as promessas são demais, né? São gigantescas. E hoje em dia a gente compra várias coisas pela internet. Black Friday da China e Black Friday. Esse mês agora nós temos a Black Friday. Muita gente também. Atenção, né? Cuidado com essas promessas. E aí a promessa era, eu precisava comprar um lustre. Esse lustre se tornou famoso, eu precisava comprar um lustre. E aí, aqui em Belém, tinha o mesmo lustre por R$850. Achou caro? Achei caro, 850, não vou pagar. Entra na internet e encontra naquele site por 200 e pouco. 200 e poucos reais? 200 e poucos reais, importado. Aí o senhor se apaixonou, importado, né? Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. O senhor Romeu e o lustre Julieta. Só uma curiosidade, da onde era esse site aí? Era da China. Maravilha. Site chinês. Confiabilíssimo. Né? Comprei, esperei, ele não chegou. Aí um dia, chega uma notificaçãozinha. E só enquanto isso no escuro lá. Não, eu sem lustre, né? Só com aquele fiozinho pendurado na lâmpada em casa. E naquela expectativa, o lustre vai chegar. Eu precisava instalar o lustre para ficar bonito, para ficar assim. Pera lá. A Magnífica tá falando aqui comigo. Nós temos foto desse lustre, tem é isso foto mesmo? Do lustre, tem foto. Pois então eu vou pedir pra Magnífica botar, porque eu tô curioso para ver se pelo menos é bonito esse lustre, professor Luciano. Eu espero que vocês gostem, porque deu trabalho. A Magnífica vai colocar então, olha aí, imagens. Olha o lustre do professor Luciano. Diga aí, você que tá assistindo.
achou bonito, achou feio, mas o fato é que aí o senhor... Tô fazendo negoção, né? Negócio da China. E pouco, Negócio da China. 200 e pouco. Comprei. 4 meses depois, Meu Deus. 4 meses depois, chega uma notificação dos Correios para eu ir numa agência pegar o lustre. É o lustre. O lustre. Chegou. Fui feliz da vida pegar. Chego lá, junto com a notificação dos Correios, tem a notificação da Receita Federal. Eita, lasqueira. Porque eu comprei o lustre do chinês me encaminha como se ele fosse meu amigo. Então ele me encaminhou por presente, né? Me mandou um presente. Isso é um planejamento, Sim. que eu imaginei que eu estava fazendo. Sim. Só que descobriram que eu nem conhecia o chinês. O que eu nem Xing sabia. Ling, É esse meu amigão. lá de De infância. Pequim, brincavam juntos, corriam lá. Ixi, Professor Luciano. Comendo miojo junto, né? E resultado, os R$250 que custaram o meu presente, né? Se transformaram em 800 e pouco reais. Ou seja, 4 meses depois e sem alguém para instalar, né? Ou Sim. seja, eu comprei Ainda o lustre e ainda tive que instalar. Paguei o mesmo preço que eu compraria aqui, esperei 4 meses e ainda tive que instalar. Esse lustre que vocês viram agora aí. Ou seja, realmente a música vem muito a calhar aí pro senhor, né? O coração partido, sofrendo. Soma, Rafael, de R$250 para 850. R$600. E De mais um penalidade. instalador do lustre. E mais lá. um instalador. Uma curiosidade, professor. Onde está esse lustre atualmente? Eu estou muito curioso. Ainda existe? Deve existir. Tá Mas- no apartamento. Tá lá no apartamento. Tá lá, né? O senhor depois não ficou com ressentimento dele? Não, eu devia ter levado, né, o lustre comigo para sempre. Eu também acho Ficar aí. marcado. Das marcantes. Porque isso fica muito na cara, realmente, como às vezes a pessoa querendo fazer um planejamento pode acabar se equivocando Sim. e cair numa furada aí, numa... Levei o farelo. Levou o farelo, Levei o farelo. literalmente aí, ó, uma expressão super paraense, que só quem é paraense vai entender. O professor Luciano levou o farelo aqui, né? Já podemos até fazer um meme aí, né, com a imagem do professor Luciano aí, com a música de fundo. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. Professor Luciano, muito legal. Realmente nosso bate-papo aqui ele chama muito a atenção, né? Eu espero que você que esteja assistindo aí tenha percebido a importância disso, né? Claro, a gente brinca aqui, né, pessoal? Porque a nossa preocupação aqui é levar um conhecimento de uma forma mais descontraída, de uma forma mais dinâmica e, claro, valorizar a cultura do nosso estado, né? Já que nós somos um centro universitário orgulhosamente da Amazônia, mas também trazer uma mensagem importante aqui, né? Da importância do planejamento tributário, né, Luciano? Me ajude aí a sintetizar, né? Das vantagens, da necessidade de se fazer isso, mas também de atuar sempre como um profissional responsável, conhecendo a legislação e fazendo aquilo que está dentro da lei, não é verdade? Qual seria a mensagem que o senhor deixaria aí para os nossos telespectadores sobre esse tema aqui que nós conversamos hoje? Eu acredito que planejamento tributário não seria planejar apenas tributação, mas planejar a vida, né? Você organizar a sua vida e saber o que você está fazendo e onde pretende chegar. Então, seja na área tributária, seja na vida em geral. E reforma tributária é atual, então é conhecer o que está acontecendo ao seu redor. Vai haver uma mudança, Vai nós estamos acontecer. vivendo uma mudança. A Então, gente vai sentir no bolso, então a gente tem que conhecer. os profissionais que estão aí sabendo como é, como vai ser, vão estar à frente para permitir serviços melhores, né, mais eficazes e corretos aos seus clientes aí. Legal, professor Luciano, muito obrigado pela sua participação. Sempre que o senhor quiser, volte aqui. Vamos buscar agora outras músicas Uma também luta, aí. né, pra encontrar. Menos sofridas, talvez, porque esse bate-papo aqui, né, Pesado. foi da lua atrás. pesado, foi sofrido. Essa música me machuca muito sempre que eu escuto, professor Luciano. Quando eu tô no bregaço lá, que eu escuto essa música aí, Se você reconhece, professor. às vezes, né? Porque eu também acho que eu já fiz planejamentos tributários Mal feito. mal feitos também. Pessoal. Nesse sentido, Tudo tá? bem, tudo Só bem, nesse tudo sentido bem. que a música me marca aí. Pedir pra Magnífica cortar esse trecho aqui final, para não haver comprometimento. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, né? Do nosso Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. Eu vou pedir pra Magnífica encerrar esse bloco aqui com a música de fundo aí. Convidando você para assistir todos os episódios do Pode Crer aqui no canal da Unhas a Mais. Até breve. Não consigo te esquecer. Apaixonado.